Olá, querido amigo, amiga, muito obrigado por acompanhar a lição da Escola Sabatina todos os dias. Hoje nós faremos o resumo da lição dessa semana, que trouxe como título Aliança da Lei. Percebemos que Deus nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E em virtude da sua retidão moral, Deus nunca vai nos desencaminhar. Ele apresentará veredas seguras para a nossa caminhada espiritual pela vida. Mas quais são essas veredas seguras? Quando nós vamos para o Salmo 119, 35, percebemos que essas veredas são os mandamentos de Deus, pelos quais nós encontramos a felicidade. A lei de Deus é o caminho seguro e firme através do perigoso pântano da existência humana. Quando falamos de lei, talvez logo venha no seu pensamento a antiga aliança de Deus com Israel. E por que Deus escolheu Israel como nação? Eles eram melhores do que as outras nações? Sabe, os filhos de Israel não tinham mérito por si mesmos que os tornassem dignos do amor de Deus e da escolha deles como povo de Deus. A causa fundamental para a eleição de Israel foi o mistério do amor e da graça de Deus. Mas para que Israel foi escolhido? Israel foi escolhido para ser um canal de bênçãos, queridos, para as nações, e através deles a casa de Deus seria chamada casa de oração para todos os povos. Sabe que, como adventistas, entendemos que somos o Israel moderno, chamado pelo Senhor, não para ser os únicos redimidos ou salvos, mas para proclamarmos ao mundo a mensagem de redenção no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Acreditamos que temos algo a dizer que ninguém mais está dizendo. Israel deveria ser o veículo pelo qual essa redenção seria comunicada. A nossa igreja foi chamada para fazer a mesma coisa. O que a lei, no entanto, tem a ver com isso? Se a aliança é pela graça, nós precisamos da lei? A graça não é a licença, amigos, para desobedecer. Pelo contrário, a aliança e a lei estão intimamente ligadas. Elas são, na verdade, inseparáveis. Deuteronômio 4:13 vai nos mostrar essa ligação. Ao fazer aliança, Deus ordena a obediência da lei. Ao refletirmos sobre o que é uma aliança, faz sentido pensar que o conceito de lei é parte integrante dela, porque aliança nós entendemos como um relacionamento e é necessário traçar certas regras, limites. Imagina um casamento, uma amizade, uma sociedade onde não existe limites e nem regras. Quanto tempo você acha que duraria esses relacionamentos? Por isto, são necessários limites, linhas especificadas e regras estabelecidas. Só assim a relação pode ser preservada. Agora, quando nós olhamos para a lei como uma realidade dentro da aliança, precisamos entender o que é lei. E aí, então, a Bíblia apresenta a palavra Torá, traduzida como lei, que significa ensino e instrução. Todas as instruções de Deus estão na Torá. Instruções morais, civis, sociais, religiosas. Ali estão todos os conselhos sábios de Deus, que foi dado graciosamente ao seu povo. Por isso, quando nós lemos a lei, a Torá, somos impressionados com a variedade de instruções. A lei aborda cada parte do estilo de vida do povo, agricultura, governo civil, relações sociais e adoração. Mas por que
Deus deu tanta instrução a Israel. Sabe, Deus queria que Israel fosse um exemplo para o mundo. O objetivo era que as nações fossem atraídas, mas que Israel fosse feliz e influenciasse os outros povos. A função da lei dentro da aliança era apresentar diretrizes para a nova vida do participante humano da aliança. A lei apresenta ao membro da aliança a vontade de Deus. A função da lei na aliança mostrava então que Israel não podia seguir os caminhos de outras nações. É interessante, queridos, que a lei dada a Israel tem um caráter imutável. Quando nós lemos Malaquias 3:6, Tiago 1:17, nós percebemos que Deus não muda e nele não há sombra de variação. A lei de Deus é uma expressão oral e escrita da sua vontade, Salmo 40, verso 8, uma transcrição do seu caráter, do caráter de Deus. O universo é governado por leis morais e físicas invariáveis. Esse fato nos dá verdadeira liberdade e segurança. Alguns pensam que viver sem lei é estar livre. Na verdade, é a pior de todas as prisões, porque a lei nos traz liberdade e segurança. A lei de Deus nunca é arbitrária e nem sujeita a caprichos e vontades. É a coisa mais estável do universo. Agora é interessante que a lei de Deus não pode nos salvar do pecado, mas ela tornou parte da aliança, porque assim estamos em acordo. Pois andaríamos com Deus sem regras? Claro que não. E aí então a lição traz a partícula C, a condição. Êxodo 19:5 deixa claro isto. Se ouvirem, é inegável o aspecto condicional da aliança. Embora tenham sido concedidas pela graça, embora sejam imerecidas, embora fosse um presente para eles, as promessas da aliança não eram incondicionais. O povo poderia rejeitar o presente, negar a graça, abandonar as promessas. A aliança, como acontece com a salvação, jamais anula o livre-arbítrio. O Senhor não força as pessoas a ter um relacionamento salvífico com Ele. Agora, quando uma pessoa aceita, as obrigações vêm não como um meio de obter as bênçãos da aliança, mas como manifestação exterior de tê-las recebido. A obediência não compra as bênçãos, como se Deus fosse obrigado a concedê-las. A obediência, em vez disto, cria um ambiente em que as bênçãos da fé podem se manifestar. O Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 515, diz: primeiramente deve haver amor no coração, antes que uma pessoa possa, na força e na graça de Cristo, começar a observar os preceitos da lei de Deus. Obediência sem amor é tão impossível quanto inútil. Porém, onde o amor estiver presente, a pessoa ordenará a sua vida naturalmente em harmonia com a vontade de Deus expressa em seus mandamentos. No livro Atos dos Apóstolos, página 505, Ellen White escreveu: Cristo veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mostrou que ela tem por base o amplo fundamento do amor a Deus e ao próximo, e que a obediência aos seus mandamentos compreende todo o dever do ser humano. Em sua própria vida, ele deu exemplo de obediência à lei divina. No Sermão da Montanha, mostrou como seus requisitos vão além dos atos exteriores, atingindo os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, entendemos que a lei de Deus era parte integrante da aliança, e ainda assim a lei era fundamentada na graça. No entanto, isso jamais invalida a necessidade da lei. Ao contrário, a lei
é um meio pelo qual a graça é manifestada e expressa na vida dos que recebem a graça. A lei, queridos, é o caminho pelo qual Deus quer conduzir a sua vida na aliança. E você está disposto a permitir que Deus lhe conduza, sendo obediente à sua lei? Espero que sim. Que Deus te abençoe.